Deus. Amém. A paz seja com todos vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Eu louvo pela vida de cada um de vocês. Louvo pela sua vida, louvo pela tua casa, louvo a Deus pela tua família e louvo a Deus por mais um encontro com a palavra de Deus, o encontro com a poderosa palavra de Deus. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que a verdade possa libertar você do erro, do engano, do falso ensino e traga você para o pleno conhecimento da palavra e da vontade soberana de Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Um abraço para todos vocês, especialmente um abraço para o pastor Talvani, para a pastora Fabiana, Daniela, a Júlia. Amo vocês, vocês são minha família. E também quero abraçar todo o Ministério de Louvor, os cooperadores, os membros, enfim, a igreja em Rio de Água Viva, aí em Ilhéus, na Bahia. Logo, logo estaremos chegando aí, viu? Sim, para um momento de comunhão, para um grande momento na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus, ok? Estamos aqui para sequenciar as lições bíblicas semanais que nós estamos aqui liberando através do Instagram semanalmente. E hoje é a 11ª aula. E hoje estaremos falando sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor, a importância da Santa Ceia. E vai ser um material muito gostoso, muito edificante, extremamente necessário para a vida de todos nós, em nome do Senhor Jesus, ok? Sejam bem-vindos, Bíblia na mão, caderno na mão, lápis na mão, para você poder anotar as coisas necessárias. Não podemos confiar apenas no registro mental. Precisamos ter esta sabedoria de anotar, porque uma hora iremos precisar deste material. Até porque através do estudo eu não estou apenas passando conhecimento. É mais do que isso. Nós estamos formando homens de Deus. Estamos formando mulheres de Deus. Estamos formando líderes. Estamos formando obreiros que através do conhecimento, através da revelação da palavra de Deus, mais tarde, é você que vai estar ministrando. É você que vai estar ministrando para outras pessoas. Daí a razão pela qual é muito importante que você possa anotar, que você possa registrar, não é, tudo aquilo que você ouve, porque faz parte do seu preparo, faz parte do seu crescimento espiritual, do seu desenvolvimento, para que você exerça a obra de Deus, como disse o apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Ele diz: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Eu gosto muito dessa passagem da Bíblia, porque encontramos aqui algumas diretrizes, alguns princípios para que nós possamos assim crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Paulo diz: procura apresentar-te a Deus. A primeira coisa, você não se apresenta para homens. A igreja não é palco, o povo não é plateia. Quando nós vamos para a igreja pregar a palavra, ou louvar, ou fazer qualquer uma outra apresentação, é para Deus que nós fazemos. A Bíblia diz, Paulo escrevendo, ele diz: procura apresentar-te a Deus. Tudo que nós fazemos para Deus, para a glória de Deus, para sermos contemplados por Deus, não pelo público, não para a plateia, não para mostrar que somos bons ou que somos os melhores, porque na verdade nós não somos bons. A nossa música não é a melhor, a nossa dança também não é a melhor, mas ela é feita com amor. Por quê? É feita para Deus. É o nosso melhor, não é a melhor, porque não somos profissionais, somos adoradores e adoramos a Deus com a música, com a dança, com a nossa voz,
com o nosso cântico, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, porque somos adoradores. E a Bíblia diz que o Pai é Espírito e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse é o primeiro princípio, quando Paulo diz: procura apresentar-te a Deus. Segundo, ele diz: aprovado. Primeiro se apresente para Deus e depois aprovado. Não é aprovado pelos homens, aprovado por Deus. É lógico que eu tenho que ter também a aprovação da minha liderança. É lógico que eu tenho que ter a aprovação daqueles que trabalham conosco. Sim, mas ser aprovado por Deus. De que adianta ser aprovado pelo homem? De que adianta ser aplaudido, elogiado e abraçado pelo homem e ser reprovado por Deus? De nada adianta. Então nós estamos aqui para nos apresentarmos a Deus e sermos aprovados por Deus. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Agora, o terceiro princípio: como obreiro. Como obreiro. O que é o obreiro? É aquele que serve na casa do Senhor. É aquele que tem prazer de servir na casa do Senhor. E o que é servir na casa do Senhor? É servir os irmãos. Ninguém serve a Deus se você não serve os irmãos. Não existe jamais esta condição de dizer: eu sirvo a Deus. Você só serve a Deus se você estiver servindo ao corpo de Cristo. Então, servir a Cristo é servir ao seu corpo, é servir aos irmãos nas suas necessidades, é servir com a palavra, é servir com um abraço, é servir com o que ele precisa, é servir com oração, é servir levando para alguém algo da parte de Deus que possa mudar substancialmente a vida dele, a vida dela. Isto é servir a Deus, servindo aos irmãos com os dons e talentos e capacidade que você tem, fazendo bem à vida de alguém. Servir a Deus na portaria da igreja, recebendo com alegria os irmãos. Servir a Deus levando água para alguém. Servir a Deus limpando a casa para o bem-estar dos irmãos. Só dá para servir a Deus se você serve aos irmãos. Servir a Deus com a música, servir a Deus com a palavra, servir a Deus, exatamente isso, é servir o corpo e servir com alegria. Isso é ser obreiro. Depois, aprovado. Procura apresentar-te a Deus como obreiro, não é? Aprovado. Aprovado por Deus, sempre aprovado por Deus. E depois diz que não tem de que se envergonhar. Que não tem de que se envergonhar. Não tem de que se envergonhar no manuseio da palavra. Não tem de que se envergonhar no relacionamento com a família. Não, meu relacionamento é bom, eu não tenho vergonha do meu relacionamento com pai, com mãe, com esposa, com filhos, com igreja, com as minhas práticas diárias, com o que eu faço, com o que eu sou. Eu não tenho de que me envergonhar. Ou seja, tudo aquilo que eu faço para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Ok? Procura apresentar-te a Deus como obreiro, que não tem de que se envergonhar. Ou seja, a sua vida, ela é aberta, é um livro aberto, não tem de que se envergonhar. As minhas práticas, as minhas ações são todas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Ok? E por último ele diz que maneja bem a palavra da verdade. Esta é a palavra de um líder para o seu discípulo, Paulo a Timóteo. Ele diz que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, nós temos que fazer da Bíblia Sagrada o nosso livro, o nosso companheiro diário, todos os dias, ler sempre, aprender sempre, se preparar sempre. Primeiro, para a nossa própria edificação, mas depois, para abençoar a vida de alguém. É muito bom quando alguém chega com uma dúvida, quando eu posso levar uma palavra, quando eu sei onde está o capítulo, onde está o versículo, onde está a passagem que Deus vai me usar para abençoar a vida de alguém, para edificar, para libertar, para salvar. E desta forma, iremos servir bem no corpo de Cristo, com alegria e com a consciência tranquila de que estamos fazendo o nosso melhor. Ok? Vamos voltar para a nossa lição de hoje, a nossa aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Taizinha, Deus te abençoe, bom dia, a paz seja contigo, em nome do Senhor. Pati, bom dia,
Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Beijo para vocês, viu? Muito bom dia. A paz seja com todos no nome de Jesus. E para todos meus queridos lá em Ilhéus, na Bahia, que estão nos ouvindo, um abraço para vocês. Para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que for liberada essa aula, essa lição, serão todos muito bem-vindos e um abraço para todos vocês. O tema da lição de hoje é Santa Ceia do Senhor, ou a Ceia do Senhor. É sobre isso que nós iremos falar. E se você quiser me acompanhar, abre aí a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, primeira carta, no capítulo 11, o verso 23 em diante, diz assim a palavra de Deus. Eu quero ler com vocês esse texto, porque ele é concernente à Santa Ceia do Senhor. Olha o que diz a palavra. 11:23 de 1 Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou cálice, tomou pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o meu sangue. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si mesmo. Eis a razão pela qual há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que morreram. Que dormem, morreram. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Esta é a leitura oficial, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Maxwell Brito, um abraço para você. Muito bom dia. A paz seja com o teu coração, viu? Um abraço para Isa, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Aí na cidade de São Paulo, a paz seja com o teu coração. Amados, eu quero falar nessa aula, a 11ª aula. Uma aula por semana. Estamos numa sequência de estudos bíblicos e esta é a 11ª aula, a Santa Ceia do Senhor. Já falamos de vários assuntos e agora estamos aqui. Um abraço, meu querido, em nome do Senhor Jesus. Deus seja contigo em todas as coisas. Deus seja contigo em nome do Senhor Jesus. Amém? O texto da palavra que nós lemos concernente à Santa Ceia está em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 em diante. E eu quero falar para você o significado da Santa Ceia do Senhor. Lá no capítulo 22 de Lucas, verso 19 e 20, o Senhor, ele institui a Santa Ceia. Está ele reunido com seus apóstolos, quando ele estabelece o início da Santa Ceia. Nena, um abraço para você, bom dia, seja bem-vinda ao nosso estudo bíblico. E quando ele institui a Santa Ceia, que ele libera o pão e depois ele libera o vinho, o cálice, ele disse de maneira categórica: fazei isto em memória de mim. Façam isto em memória de mim. Ou seja, o significado maior da Santa Ceia é fazer da ceia um memorial. É fazer da ceia um memorial. Ou seja, cada ceia a igreja vai reviver, vai lembrar, detalhe por detalhe,
de tudo aquilo que Jesus Cristo fez e faz por mim e por você, se nós pararmos agora, se nós meditarmos agora, o que Ele fez em nossas vidas e o que Ele fez por nossas vidas, o que Ele fez pela humanidade. Santa Ceia é em memória do Senhor. Santa Ceia é lembrar, é jamais esquecer. O brasileiro, nós temos memórias curtas. Nós temos memória curta, esquecemos rapidamente os benefícios daquilo que é feito em nosso favor. E a Santa Ceia é você relembrar, dia após dia, mês após mês, sem esquecer jamais de tudo que o Senhor fez em nosso favor. O salmista Davi, no Salmo 113, ele diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo quanto há em mim, bendiga o seu nome. Bendize minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, de nenhum. É para lembrar de todos, agradecer a todos, porque tudo que o Senhor trouxe foi por amor. Foi por amor a mim e a você. Ele te amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele me resgatou. Ele me tirou da lama. Ele me tirou da escravidão. Ele me tirou do pecado. Ele me tirou das garras do inferno e me transformou. E o que é mais interessante, tudo isso não foi escolha sua nem minha, foi escolha dele. Verdade é que muitos de nós, antes do Evangelho, a gente não pensava em Deus. Nós não pensávamos em igreja. Nós não líamos Bíblia. E praticamente também não tínhamos vida de oração. O pecado era a nossa praia. Os prazeres mundanos era a nossa praia. Mas um dia, essas coisas começaram a mudar. O nosso pensamento começou a mudar. A nossa consciência começou a pesar. E começamos a sentir desejo de buscar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Lá no capítulo 15, o verso 16 de João diz: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis, para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Não foi você que escolheu Deus, não foi você que escolheu Jesus, mas Jesus escolheu você e a mim, apesar das nossas imperfeições. Meu Deus, parar para pensar, para meditar que nós somos uma escolha dos céus, uma escolha de Deus. É algo que a mente não consegue entender nem compreender pela nossa pequenez. Nós temos motivo de sobra para agradecer. A escolha, o chamado, o privilégio de ter o nome escrito no livro da vida, de sermos chamados filhos de Deus, de recebermos o Espírito Santo, de termos anjos acampados ao nosso redor, pelos muitos livramentos, pelo direito à vida eterna, meu Deus, de na terra já começar a participar dos bens celestiais. Olha o quanto Deus tem te abençoado. Olha o quanto os céus têm usado de misericórdia para comigo e para com você. E a ceia é lembrar do que Jesus fez. Fazer isto em memória de mim, disse Jesus. Em memória de mim, em lembrança de mim. Para não esquecer jamais nada do que o Senhor tem feito por minha e por sua vida, em nome de Jesus. Mas não é apenas lembrar do que Jesus fez ou do que Ele faz. Emerson, bom dia, um abraço para você, tudo de bom, viu, em nome de Jesus. Não é só lembrar o que Ele fez. Em memória de mim, também é lembrar quem é Jesus. Não é lembrar apenas os benefícios, não é lembrar apenas o que Ele fez e o que Ele faz, mas é lembrar quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Jesus, Ele é, como disse Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, Ele é o próprio Deus. Jesus, Ele é o Senhor que te escolheu, que te amou. Ele é digno de toda adoração. Ele é o Senhor de todas as coisas. Está escrito que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, o grande eu sou, e este grande eu sou
olhou para você, olhou para mim, olhou para nós com um olhar de misericórdia. O Todo-Poderoso teve piedade e compaixão das nossas vidas e nos elegeu para que nós fôssemos o seu povo na terra. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Louvado seja Deus. Nunca esqueça quem é Jesus. Tenha sempre em mente quem Ele é. Ele é o Senhor da tua vida. Quando você vem para o Evangelho, você vem para se submeter debaixo do senhorio de Cristo. Ele disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Também está em João 15. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Eu estou falando do significado da Santa Ceia. Ter em memória tudo que Ele fez, ter em memória quem Ele é, e o terceiro aspecto, ter em memória o que Ele representa para você. O que Jesus representa para você. O que Jesus representa para mim e o que Ele representa para você. Quem Ele é uma coisa e o que Ele representa é outra. E eu deixo essa pergunta para você. O que Jesus representa para você? De repente você pode dar uma resposta um pouco vazia, dizendo: Ele representa o meu tudo. Ótimo, o tudo. Tudo o quê? Comece a dar significado a esse tudo que Jesus representa para a tua vida. Comece a dar significado ao que Ele representa para você. Quem Ele é e o que Ele representa para você. De repente, é fácil você falar sobre isso. Por exemplo, teu pai. Quem é teu pai? É fulano e tal. Ótimo, você sabe quem é. E o que ele representa para você? O que é que teu pai representa? O que é que tua mãe representa? O que é que teu filho representa para você? E o que Jesus representa para você? Tenha isso em mente, porque a Santa Ceia é em memória do Senhor Jesus. Ok? No capítulo 6 de João, eu quero ler um pouco dessa palavra. No capítulo 6 de João, tem algo muito importante que eu quero compartilhar com vocês. Quando Jesus ele começa a discursar, e muitos dos seus discípulos não suportam o discurso. E eles começam a sair, eles começam a ir embora. Eles não aguentam o discurso de Jesus e eles vão embora. E Jesus olha para os 12 e pergunta: e vocês também não querem ir? Porque a multidão foi embora depois de um discurso. Eles disseram: quem pode suportar esse discurso? E Jesus disse aos 12: vocês também querem ir? E Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Somente Tu tens a palavra da vida eterna. Só o Senhor tem a palavra, só o Senhor tem a salvação. Para onde é que nós iremos? Ei! Depois de receber Jesus, você não tem mais opção, meu filho. Para onde é que você vai agora? Para onde iremos nós? Só temos a opção dos braços de Jesus. Só temos a opção de servir a Jesus. Você só presta para ser crente. Eu só sirvo para ser crente, mais nada. Glória a Deus, graças a Deus, que eu só sirvo para servir ao Senhor. Cristão só serve para servir a Deus e mais nada. Ser de Deus e acabou, fim, não tem mais opção. Pedro disse: para onde é que nós iremos? Não temos mais opção. A nossa opção é os teus braços, porque somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu quero ler para você esse discurso do capítulo 6 de João. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Eles não suportaram isso, não entenderam, não compreenderam, e ao invés de compreender, se afastaram, foram embora. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
pois a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Eles não suportaram esse discurso. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo, dizia o Senhor Jesus. E os discípulos, os judeus que estavam ali, não suportaram. Diz: quem pode suportar esse discurso? Como pode este nos dar a sua carne para comer e o seu sangue para beber? E a Bíblia diz que a partir dali, eles já não queriam mais andar com Jesus e foram embora. Por quê? Porque não eram deles, não era de Jesus. Aquele que é de Jesus permanece, apesar da luta, da prova, da dificuldade, da tribulação, de tudo que o mundo pode oferecer, dos impactos do mundo sobre a tua vida. Ainda assim, você permanece firme e fiel. Você pode até cair, mas ao levantar você sabe que o caminho é Jesus e vai seguir sempre adiante para a glória de Deus. Comer do corpo de Jesus e beber do seu sangue, ele estava falando daquilo, ó, ter comunhão com ele, andar com ele, estar com ele, ter intimidade com ele. Isso é comer do corpo de Cristo, isso é beber do seu sangue, é ter a sua vida em mim, é ter o seu corpo em mim, é ter o seu sangue em mim, é ter a sua vida em mim, é ter o seu espírito em mim, é estar em comunhão com ele. Isso é comer do seu corpo, isso é beber do seu sangue. E eles não entenderam isso e o abandonaram. Mas Jesus não perdeu nada. Quem perdeu foram eles. Nós somos importantes, desde que estejamos na presença de Deus e para servi-lo com alegria. Se você deixar Jesus, se o abandoná-lo, ele não vai perder nada. Ele continua sendo Deus. Mas você sem Jesus, o que será? O que será de nós sem Deus, meu querido? Vamos seguir adiante, apesar da luta, da pandemia, das dificuldades. Aliás, estas coisas nos aproximam mais de Jesus. Paulo diz que eu estou bem certo que nada nos separa do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem nudez, nem espada, nem perigo, nem fome. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ok? Os símbolos da Santa Ceia, todo mundo conhece: pão e vinho. Esses são os símbolos da Santa Ceia aqui e em qualquer lugar no mundo. É a mesma coisa. Pão e vinho representam respectivamente o corpo e o sangue de Jesus. São símbolos da Santa Ceia, pão e vinho. E o mais importante na Santa Ceia não é comer o pão, não é beber o vinho. Isso não é o mais importante. É importante, mas não é o mais importante. Comer o pão e beber o vinho. O pão e o vinho são símbolos, são representação do corpo e do sangue do Senhor. Mas o mais importante é entender o significado do pão, o significado do vinho. Isso é mais importante. Comer e beber é ótimo, mas entender o significado é muito melhor. O que representa o pão? Você já entendeu o processo do pão até ele chegar a ser pão? De onde veio o trigo, o processo que o trigo passou até se transformar em pão. O trigo foi moído até se chegar a ser pão. A massa foi trabalhada, foi batida até chegar a ser pão. Assim aconteceu com Jesus. Ele foi moído pelos nossos pecados, ele foi ferido, ele foi moído, ele foi maltratado, ele foi cuspido, ele passou pela mão dos homens, açoitado. Tayane, um beijo para você, viu? Tudo de bom. Então Jesus passou um processo terrível de sofrimento na mão dos homens, nas mãos dos homens, por mim e por você, até ser pão, para ter comunhão comigo e com você. Então não é comer somente o pão, é entender o significado do pão, do que passou Jesus, do que sofreu Jesus, da sua paixão, do seu amor tão grande, que suportou silencioso como ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu a boca. E o que é interessante, que lá em Isaías 53, a Bíblia diz que depois ele verá o resultado do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Eu gosto demais dessa passagem. Ele verá
o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ou seja, tudo que ele passou, tudo que ele sofreu por mim e por você, de abdicar da glória, de abdicar da comunhão, de vir para o mundo, de tomar forma humana, de sofrer como homem, de padecer cada dia, ele sendo Deus, e depois sofrer nas mãos dos homens toda espécie de maldade, humilhação e vergonha e dor. Mas a Bíblia diz, lá em Isaías 53, e ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O que significa isso? Você é o resultado de tudo aquilo. Você é o resultado do penoso trabalho da alma dele, que ele disse, ele verá e ficará satisfeito. Ele fica feliz quando vê você como resposta de todo o seu sofrimento. Quando ele olha para você, quando ele olha para mim, quando ele olha para nós, quando ele contempla cada um de nós, ele fica feliz, porque somos o resultado do penoso trabalho da sua alma. Então não é somente comer o pão, é entender o significado. É entender o significado, é em memória dele, entender o significado do pão, porque eu estou comendo esse pão, o que significa esse pão, o que representa, o que ele fez por mim, tudo o que ele fez, toda a renúncia, todo o sofrimento da sua alma. Foi tão grande o sofrimento que ele disse, Pai, por que me desamparaste? Você imagina a profundidade, o nível de solidão e abandono que ele sentiu, viveu e passou? Por mim e por você, para que ele pudesse ver hoje uma igreja no mundo inteiro, espalhada no mundo inteiro, homens que estavam derrotados, hoje de mãos levantadas, louvando e adorando a Deus, bandidos perigosos, ladrões, homicidas, hoje de mãos levantadas, louvando e glorificando a Deus, aleluia, um Edmilson da vida, ei! Olha de onde ele nos tirou, para que hoje na igreja você esteja de mãos levantadas, dando glória a Deus, servindo a Ele com alegria. Que glória, que resultado! Meu Deus! Meu Deus! Aleluia! Ao comer do pão, nunca esqueça disso. Não é comer o pão, é o que ele significa. É o que ele significa. Ao tomar o vinho, você entender que aquilo representa, não é, mas representa o sangue de Jesus, o sangue que nos purifica de todo o pecado, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário e em todo o trajeto de sofrimento, de chicotes, de açoites, a lança colocada ao seu lado, onde saiu sangue e água, significa dizer que todo o seu sangue esvaiu. O sangue de Jesus, o significado do sangue, o poder do sangue, o poder de purificação. Todo sacrifício no passado tinha derramamento de sangue. Todo sacrifício para Deus tinha derramamento de sangue. E aquele sacrifício, Deus estava estabelecendo uma aliança entre Deus e o homem, através do sangue do seu Filho. Uma aliança eterna. Todo sacrifício no passado tinha derramamento de sangue de um animal, de um cordeiro. E agora Deus oferece seu Filho, onde todo o seu sangue é derramado para estabelecer uma aliança. O sangue representa a purificação e o selo de uma aliança com você, comigo, e jamais esqueça disso. Faça da ceia um culto sublime. Na próxima ceia, viva ela intensamente. Viva o significado da ceia. Se puder, chore, também sorria, se alegre. Mas entenda o significado do pão, entenda o significado do vinho, o sangue de Jesus, uma aliança sendo estabelecida entre os céus e a terra, entre Deus e você. E uma aliança estabelecida pelo sangue de Jesus, ela é indissolúvel, ela é eterna, ninguém pode quebrar. Você é dele, você é dele, você é dele para sempre. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A marca do sangue, a marca da promessa está sobre a sua vida. Da próxima vez que você pegar o cálice, o pão e o cálice, lembra do que eu estou te falando através desta aula, a Santa Ceia do Senhor. É muito importante. É muito importante. E para sequenciar, eu quero fazer uma pergunta. Quem pode participar da Santa Ceia do Senhor? Quem pode participar da Santa Ceia do Senhor?
Lá em 1 Coríntios, na leitura da Santa Ceia, o verso 28 diz o seguinte. Lá em 1 Coríntios 11, 28, olha o que diz a palavra, 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para si juízo. Primeira coisa que tem para fazer, quem pode participar da ceia, é o homem examinar a si mesmo. Examinar, fazer um exame de consciência. E entender o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja, nós todos. Estamos em comunhão com Deus? Estamos em comunhão com a palavra? Estamos em comunhão com o corpo? Ou existe intrigas, brigas, contendas, arranhões, mau relacionamento com alguém do corpo? Santa Ceia é algo sublime para Deus. Eu tenho que fazer um exame da minha consciência. Eu estou em paz com Deus? Eu estou em paz comigo mesmo? Eu estou em paz com a minha família? Eu estou em paz com a minha casa? Eu estou em paz com o pastor da igreja? Eu estou em paz com o corpo? A Bíblia diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para si mesmo, condenação. Ei, não incorra em condenação, não traga maldição para você. Eu não estou dizendo que você não deve participar da ceia, porque se tiver problema, resolva. Por isso que a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Não diz examine e deixe de participar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba desse cálice. Examine, veja como você está, conserta e participa. Não diz a Bíblia, examine o homem a si mesmo e veja se dá para participar ou se não dá para participar. Não é isso que a Bíblia diz. Examine o homem a si mesmo e assim coma do pão e do cálice. Ou seja, examine. Se tem alguma coisa para resolver com Deus, resolva. Se tem alguma coisa para resolver com o marido, resolva. Com a mulher, resolva. Com os filhos, resolva. Com o irmão da igreja, vá até lá. Tenha humildade porque você quer morar no céu. Abraço, peça perdão ao pastor, à igreja e participa da ceia. Não deixe de participar, como muitos cristãos fazem, achando que eles estão sendo inteligentes. Ah, não posso participar hoje não. Não estou bem, vou deixar a ceia para depois. Vai ser vencido pelo diabo. Estará fazendo a vontade do diabo, não a de Deus. A Bíblia diz, examine-se e assim coma do corpo e beba do cálice do Senhor. Se tem problema ao examinar, resolva. Resolva essa questão. Então é você quem vai decidir se vai participar da ceia. E deve participar, porém de maneira digna perante Deus, em nome do Senhor Jesus. Existem igrejas que todo mundo participa da ceia. E eu não posso condenar ninguém. Existe igreja que todo mundo pode participar da ceia. Quem entende e quem não entende. Eu não vou criticar ninguém, não vou perseguir ninguém e não vou aqui dar minha opinião se está certo ou errado. Cada um vai ter que decidir dentro da palavra o que ele vai fazer. Mas vamos levar em consideração o seguinte. Vamos levar em consideração que quando a Santa Ceia foi instituída, quem estava com Jesus lá? Quem representava a igreja com Jesus ali quando a ceia foi instituída? Quem estava lá com ele? Somente os apóstolos. Os 12 estavam com Jesus ali. Somente. Tinha mais ninguém. Ou seja, todos crentes. E o único que não estava em comunhão, na ceia ele saiu. O único que não estava em comunhão, que vendeu Jesus, teve que pegar o beco, sair, foi buscar dinheiro, trair Jesus. Os demais, todos eram apóstolos, e mesmo depois da morte de Jesus, ele traz de volta todos eles, apesar de terem falhado, mas traz de volta. Levando em consideração que quando ele institui a Santa Ceia, quem estava ali, todos eram cristãos, então fica claro que a ceia fala da comunhão do corpo, de quem está em comunhão com o corpo. Neide, seja bem-vindo em nome de Jesus. Um abraço. Então a ceia é comunhão do corpo. Ceia é quem está em comunhão com a palavra.
Ceia é quem está em comunhão com Cristo, em comunhão com a família, em comunhão com o povo de Deus. Então o significado da ceia, a importância da ceia, a ceia é liberada para o corpo, para a igreja. Quem estava com Jesus eram os apóstolos. Mas agora, pastor, o que é que eu faço com a pessoa que chegou e quer participar da ceia? Conversa com ela, orienta ela. Eu costumo dizer o seguinte: se tem alguém que aqui não é cristão, mas quer assumir um compromisso com Jesus, quer assumir um compromisso com a palavra de Deus, e que você vai descer as águas no próximo batismo, participa da ceia. Até porque, se ele aceitar isso, ele está abrindo o coração para a palavra. E talvez o negar a ceia seja a última vez que ele vá para a igreja. Ele pode até entender que foi tratado mal, mas isso fica a critério de cada pastor. Mas fica claro que a ceia é a comunhão do corpo. Cada caso é um caso para ser tratado, mas a ceia é a comunhão do corpo, daqueles que entendem o que é a fé, daqueles que assumiram a aliança, porque o sangue é o selo de uma aliança. Então a ceia é para o corpo, é para quem está em paz com Deus, com a palavra, com o corpo de Cristo, que tem discernimento do que é o corpo. A princípio é isto, e depois fica para cada líder como conduzir a Santa Ceia, porque cada caso é um caso, e eu nem você podemos julgar ninguém, nem igreja nenhuma. Ok? Em nome do Senhor Jesus. Quem estava com Cristo, você vai ver isso em Lucas 22, 14, Mateus 26, 20 e Marcos 14, 17. Se você quiser anotar, eu vou repetir: Lucas 22, 14, Mateus 26, 20 e Marcos 14, 17. Você pode anotar e depois conferir na Bíblia quem estava com Jesus na instituição da Santa Ceia do Senhor. A ceia também é. Primeiro eu falei que a ceia é em memória, mas a ceia também é a comunhão do corpo de Cristo. Em memória de Cristo, em memória do que Ele fez. Entendeu o significado do pão, o significado do vinho. Quem participa da ceia? Qual o propósito da ceia? Quem pode participar? Quem tem legalidade de participar? Mas também a ceia, ela fala da comunhão. E nos faz lembrar do Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e pela barba de Arão e vai até as golas das suas vestimentas. Porque dali, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Onde tem comunhão, Deus ordena a bênção e a vida. Onde tem comunhão na casa, onde tem comunhão numa igreja, onde tem comunhão numa família, ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre, em nome de Jesus. Então a ceia é um momento de comunhão. Quando eu estou pegando a Santa Ceia, aliás, o pão da ceia, que eu pego o vinho, o pão e o vinho representam o corpo. E quem é o corpo de Cristo? Todos que estão ali. E ao ingerir o pão para dentro de mim, eu estou colocando cada irmão dentro de mim. Eu estou colocando a minha comunidade dentro de mim. Eu estou colocando todos os cristãos do mundo dentro de mim. Porque o pão representa o corpo. Eu estou trazendo para mim os meus irmãos para amá-los dentro de mim, dentro do meu coração, na minha alma, no meu espírito. Eu estou trazendo cada irmão para ter comunhão com cada um deles, para amá-los de verdade, para orar por eles, para querer o bem de cada um deles, de interceder por eles, de estar aliançado com eles, de estar comprometido com os irmãos em qualquer parte do mundo. Porque nós cometemos um erro muito grande. Nós participamos da ceia e nos esquecemos dos irmãos no mundo. Você sabia que muitos irmãos agora, muitos irmãos, Ana Cristina, um abraço, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. E você sabia que agora muitos irmãos no mundo estão sendo torturados, mortos, perseguidos pela palavra de Deus? Você sabia que muitos irmãos no mundo, as mulheres, as filhas, estão sendo estupradas, violentadas? E nós participamos da ceia e esquecemos que estamos colocando cada irmão dentro do nosso coração.
E nós esquecemos o comprometimento, esquecemos da aliança, esquecemos da comunhão com o corpo. E nem sequer oramos, nem sequer lembramos, nem sequer procuramos tomar notícia do que acontece com a igreja no mundo. Na Coreia do Norte, todos os dias, cristãos são executados. Na China, a perseguição é muito grande, como em outros países. E eles são mortos, torturados, perseguidos e esquecidos, muitas das vezes, pela igreja do Brasil. A comunhão do corpo de Cristo é eu lembrar que na ceia, ao colocar para dentro de mim o pão e o vinho, que representa o corpo, eu estou trazendo a igreja para dentro de mim. O comprometimento com a igreja, com o corpo de Cristo, com cada irmãozinho, cada irmãzinha, de sandália no pé, ou descalço, ou bem vestido, morando bem, ou numa casinha simples, não importa. Os que moram na cidade, que moram na floresta, todos eles eu estou trazendo para dentro do meu coração, para amá-los, para cuidar deles mesmo à distância, com as minhas orações, para sentir as suas dores, porque o Senhor sofreu por mim, e eu tenho que sentir as dores deles, chorar por eles, clamar por eles, abençoar eles. Isso é a comunhão do corpo de Cristo. E a Bíblia diz que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. O mesmo sentimento de humildade, o mesmo sentimento de amor, de se sacrificar por alguém, para ver alguém feliz e abençoado, em nome de Jesus. Estamos concluindo esta aula de hoje sobre a Santa Ceia do Senhor. É a 11ª aula deste curso bíblico. 11ª aula. Tem sido tremendo. E você encontra todas elas no meu Instagram. Lá no meu Instagram você encontra todas as aulas. Elas estão gravadas, elas foram liberadas, elas estão lá no Instagram, desde a primeira até essa, em nome de Jesus. Ok? Então fica esta aula sobre a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor, o significado, a importância da Santa Ceia, para que você possa participar da próxima vez com mais entendimento, com mais conhecimento, com mais entrega, com mais dedicação. Que Deus abençoe. Até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela vossa companhia. Tenham todos muito bom dia. Para todo o pessoal lá em Ilhéus, na Bahia, da Igreja Evangélica Missionária Rio de Água Viva, um abraço para vocês. Beijo no coração. E para os irmãos que estão nos assistindo agora através do Instagram, beijo para vocês, tenham muito bom dia, a paz seja com todos, um abraço, outro abraço para todos. Eu quero estar em comunhão com todos. Deus abençoe, que o amor de Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça seja com a sua vida, que a paz, a abundância, a saúde e a prosperidade seja contigo, tua casa, tua vida e tua família. Eu vos abençoo, eu vos abençoo, eu vos abençoo, no nome do Senhor Jesus. Fica na paz. Amém.